isto. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pastor Robson, você ora para a gente aí? Oro sim, querido. Vamos orar então? Oremos. Vamos concentrar aí, oremos. Santo e amado Deus, todo-poderoso Senhor, agradecemos a Ti, Pai querido, por mais um santo sábado, pelos cuidados que o Senhor tem conosco, Senhor, pelas misericórdias da nossa semana, pela misericórdia da nossa vida. Senhor, nos afaste de todo mal. Senhor, que nós possamos contemplar a Tua face. Senhor, Teu Espírito Santo possa falar conosco agora. E que abrimos a Tua palavra ao meditarmos, ao refletirmos sobre as maravilhas que o Senhor tem para nós, que o Senhor possa trazer também a Tua vívida presença, não só a nossa vida, mas inundando a nossa casa e o nosso lar, Senhor. Fique conosco, Senhor. Nos apresente cada vez mais o Seu amor para que a gente possa crer com mais fé e entregar a nossa vida em ação cada vez mais. Fique conosco. Nos apresentamos agora com a nossa mente e o nosso coração abertos a Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Bom, semana passada, nós estudamos aí sobre Jesus como mestre dos mestres, né? E essa semana o autor da lição deu continuidade a isso, né? Nós podendo estudar mais sobre Jesus, sobre como ele nos ensina, como ele nos educa, como ele cuida da gente, né? E aí, eu me deparei justamente hoje com aquele famoso texto da senhora White, que está lá no Desejar de Todas as Nações, que diz que nós deveríamos meditar pelo menos 1 hora por dia nas cenas da vida de Jesus ali descritas no Evangelho, e principalmente as cenas finais da vida de Cristo, né? E essa semana a lição da Escola Sabatina nos deu a oportunidade de meditarmos, né? Aliás, essa semana não, né? A lição da Escola Sabatina nos deu a oportunidade de meditarmos na vida de Jesus, pelo menos durante essas 2 semanas, né? Nos incentivou a isso e que isso perdure aí na nossa devoção diária. Mas a lição dessa semana, ela é estranha, né? Porque ela fala mais lições sobre Jesus, né, como mestre dos mestres, mas ela começa aparentemente não falando de Jesus, né? No domingo ele fala de Adão e Eva, na segunda ela fala de Jacó. E aí, como é que a gente relaciona o título da lição com o início dela? Vamos lá, preciso da ajuda de vocês. Olha, eu vejo o mestre dos mestres sendo realmente um mestre, orientando seus filhos e querendo que eles obedeçam, porque esse é o caminho da felicidade, é o caminho que Deus quer para todos nós. Eu vejo Deus como realmente o mestre dos mestres, ensinando concretamente o que cada um de nós devemos seguir. Uhum. Isso aí. Quem mais se habilita? Agora, gente, vamos botar os vídeos aí, né? Isso aqui vai pro YouTube depois, né? Só o Cristiano aí, só essa cara feia do Cristiano, pô. Bora lá. Rapaz, eu só tenho essa, cara, não tem jeito. Ainda bem que lá no céu Jesus vai mudar essa carinha feia. Exatamente, cara, eu ia falar isso, né? Ainda bem que a gente tem a promessa da nova terra, meu irmão. Olha só. Só lá no céu que a gente vai ser bonito. Então, o que eu tava falando, o que eu levantei aqui é isso, né? A gente tem a lição falando sobre outras lições de Jesus como mestre dos mestres, mas a lição começa falando de Adão e Eva e Jacó, né? E aí, como é que isso se relaciona com Jesus? Vamos lá, preciso da ajuda. Na verdade, a promessa...
Pode ir lá. É o pastor que falou? Pode ir lá. Pastor que Ah, manda. Cristiano. Na verdade, Vamos lá, Cristiano. Adão e Eva foram os primeiros alunos, né? Uhum. Foram os primeiros alunos ali do grande mestre, né? Do mestre por excelência que é Deus, né? Que é E qual Jesus foi a Cristo. primeira lição aí que eles tiveram? Rapaz, a primeira lição que eles tiveram era a lição da obediência, né? Uhum. Tanto é que, por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, né? Então, a primeira lição que Deus passou para Adão e Eva foi a lição da obediência. Se eles fossem obedientes, né, com certeza eles teriam uma vida plena e perfeita, né? Mas, Perfeito. infelizmente, eles falharam nessa primeira prova, né? E Podemos dizer aí, assim. quando eles falham, a primeira coisa que Deus faz é perguntar onde eles estavam. Mas se Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, por que ele perguntou isso para eles? Por que ele saiu procurando Adão e Eva? Para conscientizá-los do que eles haviam feito, para Hum. eles refletirem do mal que eles haviam feito. Você ia falar, Robson? Na verdade, a gente percebe claramente que Jesus ele vem, óbvio que ele está em toda a Bíblia nós encontramos a presença de Cristo, né? Mas, inclusive até com Adão e Eva, presencialmente, ali lidando com eles, etc. Uhum. E foi o que o irmão falou ali, a premissa da Bíblia, a gente tem que entender qual é o resumo do resumo que Deus quer passar para nós. A premissa da Bíblia, eu sempre gosto de falar essa frase, a premissa da Bíblia, ela é a obediência. Deus quer nos educar, mas Ele quer que nós, como resultado da educação que Ele nos dá, é a obediência. Sim. Então, Perfeito. através da obediência, nós vamos ser a face de Cristo para outras pessoas. Entendeu? Então, você falou de Adão e Jacó, Jacó principalmente também, né? Já depois do pecado, Deus mostrando que ele poderia usar um ser humano que ele educou, né, para se entregar à causa dele. Nós vemos isso aí no decorrer dos profetas e tudo. Deus chamando, e Deus falando, faz isso, isso e isso. E aqueles que desobedeciam caíam. E o povo que estava caía. Nós vemos em Deuteronômio isso também várias vezes. Deus dando, Deuteronômio 28, por exemplo, Deus dando respostas àqueles que iriam desobedecer. O resultado da desobediência é essa. Jesus ele vem educando a nossa mente através de muitos longos anos, né? Longos anos. E ele faz isso até hoje com a gente. Às vezes a gente pensa que a educação bíblica ela só está naquelas páginas da Bíblia. Até hoje, na nossa vida individual, a gente percebe que Deus tem cuidado do seu povo, né? Não, com certeza, com certeza. Pastor Gil, você ia falar alguma coisa aí? Boa noite, pastor. Opa, boa noite. Hoje a internet está meio complicada aqui. A melhor internet que tem aí entre Niterói, Maricá, a de Itaboraí é melhor, né? Mas hoje ela ficou ruim. Pode ser até que em algum momento aqui caia aqui, mas vai dar certo. Acho que agora vai firmar. E eu preciso sair daqui a pouco aqui por causa de uma situação, mas vamos lá. Eu vejo aqui, o ser humano é complicado, né? A gente vive se escondendo, vive fugindo. Você pode ver que quando aquela semana assim que a gente tropeça em alguma coisa, a tendência nossa é se esconder, fica com vergonha de ler a Bíblia, de estudar a lição. Isso aconteceu com Adão e Eva, Jacó fugiu, e a gente vai vendo isso na vida dos personagens bíblicos e não é diferente na nossa vida também. E aí no link que você perguntou, esse link é bem interessante, porque o que a lição quer falar, que é a abordagem dela aqui, é que Jesus ele precisa ser a centralidade da nossa vida, independente de qualquer coisa, ele está sempre pronto para nos receber. Ele está sempre pronto a nos encontrar, a nos achar,
Não importa eu estiver lá no fundo da lama, lá no final do escuro do poço, não são as minhas atitudes que trazem a libertação para a minha vida, não são os atos, não é a minha justiça. É sempre a solução nossa, é sempre o libertador. É Jesus Sim. Cristo, ele está disponível. E é Ele vai estar impressionante como sempre nos ele aguardando. e é impressionante como ele lida com a gente, né? Assim, eu acho que essa é a grande lição aí do evangelho, né? Jesus ele não espera a gente ir até ele, né? Ele vai até o nosso encontro. A gente está lá escondidinho no nosso pecado e tal, mas ele vai. Ele não espera, ele não aguarda, ele vai ao nosso encontro. Ele nos mostra que a gente está perdido e ele já na sequência já nos dá a solução, né? Então, assim, ele é a centralidade, como o pastor falou, por causa disso, né? Ele é o Deus tão amoroso, né? Que Adão e Eva pecaram e Deus ele foi lá atrás deles. Jacó fugiu e Deus foi e Cristo foi lá atrás deles, se mostrando como uma escada que por onde sobem as nossas orações e descem as bênçãos dos céus sobre o pecador que somos nós. Deus foi atrás de Moisés lá no deserto, né? Deus foi atrás de Elias lá no deserto. Deus foi atrás de Davi. Foi atrás de mim, foi atrás de você, né? Shirley ia falar alguma coisa? Sim. O que eu achei interessante a lição da semana foi perceber, até por conta da sua pergunta no início, por que o título da lição Mestre dos Mestres e falando só falando principalmente dos personagens. Porque Deus faz com que nós sejamos protagonistas das nossas histórias, de cada história, né? E ele deixa o livre-arbítrio. Então, desde da queda do homem no Jardim do Éden, Deus não abandonou, mesmo o homem caindo. É igual um filho quando faz algo de errado, em que a mãe, nós pecadores, né, nós pais e mães que vemos o que o filho faz de errado, a gente fica com raiva, né? Muitas vezes o filho, poxa, eu te avisei, eu falei para você que ia dar errado. Uhum. Mas a gente tem que deixar os filhos escolherem o caminho e catar o caco do filho. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele catou os nossos cacos, salvou a humanidade, mesmo sabendo que todos seríamos infiéis ao longo da história humana, né, toda, e vai completar com a salvação, né, que vai nos tornar justos, né, Sim, que é, sim. que é E através da é, sua. e é assim, é incrível, né? A síndrome de Adão e Eva acontece comigo todo dia, né? Assim, quando eu caio, quando eu erro, a única coisa que me vem em mente é, Senhor, assim, se afasta de mim porque sou pecador, né? Assim, dá vontade de se esconder de Deus e não fazer mais nada, porque o pecado faz isso com a gente. Mas Deus, como o grande mestre, né, o grande rabi, o grande professor, ele não se conteve em explicar o plano da redenção para a gente, ele não se conteve em ir atrás da gente, ele não se conteve em detalhar o plano através do santuário, mas ele desenhou, né? Ele falou assim, não, cara, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Peraí, deixa eu desenhar para vocês. E aí ele vai e vem Jesus e é Deus personificado em ser humano, né? E nos apresenta quem é Deus e o que ele faz por nós. Essa é a maior de todas as lições, né? Acho que o Cristiano ia falar. Ô, Luciano, o interessante, você citou aí alguns personagens bíblicos, né, que pecaram e sempre fugiram de Deus, né? A gente não pode esquecer também de Jonas, né, que Deus foi buscar ele lá dentro da barriga de um peixe, né? Então, o que me chama a atenção é que quando acontece essa situação de pecado, quando o ser humano cai, é sempre Deus que dá o primeiro passo. Vocês já notaram isso? Sempre é Deus que dá
o primeiro passo. Não, nunca é o ser humano, porque a tendência do ser humano, que a nossa natureza é pecaminosa, né, é se esconder, é fugir, é fazer igual Adão e Eva, tentar se esconder de Deus como se isso fosse possível, né? Uhum. É Jonas que fugiu da presença de Deus. A Bíblia diz, usa essa expressão, né? Que Jonas fugiu que fugiu para Tarsis para fugir da presença de Deus, como se isso fosse possível também. Mas mesmo o ser humano, nós seres humanos, fugindo de Deus, Deus vai atrás da gente e é sempre Deus que dá o primeiro passo. É Deus que vai atrás, é Deus que chama, é Deus que, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? Se sempre Deus que dá o primeiro passo, é, é aceitar que não tem como fugir de Deus e já que Deus deu o primeiro passo, a gente também fazer a nossa parte, né? Que é aceitar a misericórdia, o amor e a bondade de Deus. Porque a única coisa que Deus quer, como o pastor Robson falou lá no início, eu também falei, a questão toda é obediência. Tanto é que todas as vezes, vamos voltar para a história do povo de Israel, né? Todas as vezes que Israel estava ali andando no caminho de Deus certinho, em todas as batalhas, todas as dificuldades que eles tiveram, eles venceram, né? E quando eles viravam as costas para Deus, eles eram derrotados. Sempre foi assim. Foi assim no Egito, foi assim em Babilônia, foi assim na Síria, foi assim em todos os lugares que o povo de Israel peregrinou por este mundo aí. E quando eles estavam ali andando nos caminhos de Deus, eles eram vitoriosos. E assim também é conosco. Se a gente andar segundo a vontade de Deus, com certeza nós seremos vitoriosos também e alcançaremos a eternidade. Mas é preciso também, Deus dá sempre o primeiro passo, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Sim, mas aí, para fazer a vontade de Deus, a gente tem que saber descobrir como é que a gente descobre essa vontade, né? E aí é onde entra Jesus, né? Ele veio apresentar para a gente o caminho que a gente tem que seguir. Ele veio apresentar para a gente por onde a gente deve andar, né? Ele como eu falei, né? Ele é o Deus personificado e nunca houve nenhum mestre humano como Cristo, né? Porque Cristo é Deus na Terra, né? É engraçado que eu não sei como é que esses caras têm a audácia de duvidar da divindade de Cristo. Hoje eu estava fazendo meu no bíblico e peguei o texto de Paulo lá na carta de Tito, né? Quando ele fala Senhor e Deus e se refere a Cristo diretamente, né? Então, acho que está lá em Tito capítulo 3, se eu não me engano. E assim, é muito claro isso na Bíblia. Né? Tem o texto lá de Tomé, né? Deus meu, Senhor meu e Deus meu, quando ele toca nas mãos de Cristo. Né? Então, assim, Deus, Cristo, ele é Deus na terra. E não tem nenhum, como a senhora White diz, né? Não houve nenhum mestre na face da terra como Jesus Cristo. Né? Que nos ensinou o caminho, que se nós seguirmos os passos dele, se nós entendermos as lições que ele tem, que ele trouxe para nós e aplicarmos isso na nossa vida, né? O caminho para a salvação fica mais claro para a gente. Então, o que me chamou a atenção também, ainda bem que nós nos sentimos envergonhados. Bom seria se a gente não tivesse pecado nunca. Verdade. Mas ainda bem que sentimos envergonhados, porque é sinal de quê? Que o Espírito Santo está falando com a gente, ó, tu fez alguma coisa errada, né? Sim. Mas eu já vi gente falando assim, quando eu chegar no céu eu quero conversar com a dona Eva. Mas quem que garante que a gente lá no Jardim do Éden não faria a mesma coisa, ou pior, Conversar né? não, quero dar um cascudo em Adão. Aí, tá vendo? Então, mas ainda bem que nos sentimos envergonhados. Se a pessoa não sente, é igual quando a gente vê uma pessoa que está machucada, ou quando alguém fala o que aconteceu de acidente com alguém e ninguém sente, ai, que coisa terrível. Alguma coisa de errado está ali, né? Não há uma empatia.
Então, quando a gente sente que algo deu errado, é porque realmente, nos nossos dias, Deus está tocando o nosso coração para nos arrepender, para voltarmos para o pecado dele. E essa é uma das formas de Deus dar o primeiro passo, né? Ele tocar o nosso coração. Mas daí vem a gente buscar diariamente a Ele para nós estarmos ligados à videira, porque aí nós vamos estar cheios do Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo ele vai desaparecendo conforme as nossas atitudes vai, nada a ver isso, nada a ver aquilo, e vai de pouquinho em pouquinho até não ouvir mais a voz do Espírito Santo. Eu acredito que Adão e Eva, naquele momento, não somente o que mudou no cenário, a folha da árvore caindo, ou o momento que o pecado entrou, que tudo começou a modificar, eu acredito que aquilo mexeu com eles sim, mas eu acredito que eles sentiram o peso da grande responsabilidade de ter tido a desobediência a Deus. Mediante a sua fala, Shirley, eu me recordo, lembrei aqui da última citação, uma das últimas citações lá, o último capítulo do Grande Conflito, que fala do encontro dos dois Adãos. E é até emocionante você meditar naquele trecho ali, até emociona. Jesus Cristo encontrando com Adão. Adão ali todo, quem sabe, ele tá cabisbaixo, né? Imaginando, porque ele ressuscita e aí não sabe ainda o que Jesus fez, né? E aí Jesus vai explicar para ele, vai mostrar a mão ferida, vai contar toda a história da redenção, que ele venceu e deu oportunidade para Adão também se redimir. E diz que vai ser o encontro dos encontros. Eu imagino ele se abraçando ali, emocionado, né? Jesus agora mostrando, ó, entra agora para vem servo bom e fiel, pode entrar que está tudo garantido. Esse encontro aí é o encontro assim, acho que vai ser o encontro dos encontros. Tô pensando, você está Bem falando aí, emocionante. você está falando aí, eu estava pensando aqui, pra gente que vive aí no século XX, no século XXI, né? Aparentemente pode ser difícil ser um cristão, mas se for pensar bem, é fácil, porque a gente já tem a garantia da salvação em Jesus Cristo, né? Ele já morreu, né? Ele já ressuscitou. A gente já tem a tumba vazia, a gente já tem tudo ali registrado na Bíblia. Agora eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, pastor, como que era na cabeça dos personagens bíblicos antes da vinda de Cristo, antes do sacrifício de Jesus? Porque eles não tinham garantia da salvação Sim. ainda, né? Eles tinham que ter fé de que o Messias viria, mas e se o Messias não conseguisse vencer? Não, e outra coisa, eles tinham dificuldade para compreender até a divindade de Cristo. João pegou Exato, firme aqui na divindade de Cristo, né? Falando que exato. ele era o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, o Filho unigênito, que há uma dificuldade, às vezes, na interpretação, que alguns colocam o Filho único, imaginando que essa corrente que coloca ele como Filho único, imagina que tira a divindade dele, né? Uhum, Sendo que o sentido aqui é outro, é único em espécie, único sim. do tipo. Refere-se aqui a uma ideia singular, não no sentido de nascimento. O único Então havia divino uma humano, né? dificuldade para entender a divindade de Cristo. Sim. E outras coisas, como você está falando aí, não era fácil, né? Não Porque havia se assim, cumprido tudo ainda. Eles estavam aguardando ainda o cumprimento. assim como hoje, tem muita gente que está na igreja ali e que não entende todas as coisas. Então, naquela época, antes de Cristo até, na época do cativeiro babilônico, ou na época de Davi, ou até mesmo na época de Abraão, muitos não entendiam tudo, mas alguns entendiam. Então, esses que entendiam, perceberam o seguinte, cara, o Messias vai vir, ele tem que morrer para me salvar. Mas e se ele chegar aqui, sendo divino ou não, e não der certo? Ele não conseguir? Eu estou perdido para sempre.
Entendeu? O Essa... Ô, Luciano, o meio evangélico e o segmento religioso, se você tirar Cristo dele, acabou, perdeu o sentido todo. Sim, Ele só tem sentido com Cristo. Se tirar ele, já era. sim, sim. Luciano, Fala, Cristiano. agora você, em relação ao que você falou, e o pastor estava falando também, né, dos personagens lá do Antigo Testamento, né? É interessante que realmente eles viveram pela fé, né? Tanto é que o livro de Hebreus fala, né, que eles morreram sem ter visto a concretização Sim, da promessa do Messias, né? Do Messias que viria, que sim, é, é, foi, eles morreram pela fé nessa promessa de um dia ver o Messias. Mas como você falou, e se Cristo não tivesse vencido? E se Jesus tivesse falhado, né? E se Ou ele nem seja, tivesse vindo? Qual a garantia que ou ele... se, né? exatamente, ou se ele nem tivesse vindo, qual era a garantia deles? Nenhuma, mas eles viveram e morreram realmente pela fé, né, de que o Messias viria e que venceria. Isso é extraordinário, chega a arrepiar, né? Exato, exato, exatamente. E aí, a gente chega aí na lição numa personagem que que vai bem ao encontro disso que a gente está falando. Não, assim, não tem uma relação direta, mas a questão da fé, ela é muito forte em relação a essa personagem. A gente está falando aqui da mulher Ciro-Fenícia, né? E Jesus ele nos dá uma lição ali muito grande. Por quê? Porque Jesus ele vai para a região de Decápolis, né? Ali era uma região que era uma mistura ali danada de judeu com pagão ali, judeu com grego. Um não gostava do outro, né? Um detestava o outro, um desprezava o outro. E Jesus ele entra, e o texto de Marcos diz que Jesus ele entra numa casa para ninguém saber que ele está lá, né? Ele foi ali, digamos ali pro balneário ali do Mar da Galileia, pro outro lado ali do Mar da Galileia, e falou: não, cara, eu vou dar uma descansada aqui, né? Mas, como Jesus é Deus, ele já sabe de todas as coisas, e ele sabe que vai ali uma mulher que não é do povo de Israel, mas que ouviu falar dele, tinha um problema, e com toda a fé do mundo fala: Senhor, por favor, salva minha filha, porque só o Senhor pode ajudá-la. E aí Jesus dá uma das respostas mais incríveis e mais chocantes do Evangelho. Quando diz assim: olha, minha filha, eu até posso te ajudar, mas não é prudente que a gente tire da boca das crianças o alimento para dar para os cachorrinhos. Eu, se fosse aquela mulher, naquele momento eu tinha virado as costas e tinha ido embora. Porque Jesus, ele simplesmente... Primeiro que eu já sou mulher, né? No caso ali, né? Eu já seria... Né? A mulher já não tinha mais ali... não tinha vez naquela época, né? Então, ele já me deu trela. E quando me deu trela, já compara com cachorro, né? Então, assim, peraí. E cachorro era bicho desprezado. Não é igual hoje que cada um tem um cachorrinho em casa e tal, não. Então, assim... Os judeus faziam chacota com os gentios, chamando de cachorrinhos. Era uma chacota, era comum eles falarem isso, né? Exato. E aí a mulher vai e fala: mas Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas dos seus donos que caem na mesa. Ali foi uma das maiores expressões de fé dos evangelhos, né? E eu imagino, assim, eu li isso uma vez num comentário bíblico, falando que Jesus, a possibilidade de Jesus ter falado dessa forma, mas assim não é de uma forma Não irônica, pejorativa, né? mas brincando com ela, igual você pode até brincar com alguém e falar assim você tem intimidade com a pessoa, faz uma brincadeirinha, e essa foi a intenção dele, assim, não foi ofendê-la. Sim, E ela poderia ter se ofendido, mas exato. não. O interessante da história é que o coração dela estava aberto. Exato. Ela aceitou de bom grado. Se tivesse que
que comer as migalhas mesmo, ela estava disposta ali, porque ela sabia com quem estava lidando, né? A esperança dela estava depositada ali no Cristo. Ela não tinha... Era o grande rabi. Sim. O maior nível que poderia se dar a um mestre era chamar de rabi. Uhum. E ela pastor, compreendeu isso. Os discípulos, e os discípulos, alguns tinham dificuldade. Havia a passagem aqui do cego também, né? De Bartimeu, que alguns não estavam conseguindo enxergar como deveriam enxergar. E nós, hoje, também, quem sabe, há coisas que nós ainda não estamos conseguindo enxergar. Estamos vivendo com Cristo, mas ainda estamos meio que distantes. Não descobrimos ainda a grande essência. Sim. E precisamos estar analisando aí. Tem alguma cegueira que eu preciso tirar dos meus olhos? Alguma escama que me obstrui ainda? pastor, e Jesus jamais ofereceria para o ser humano migalhas, né? O que ele tem para oferecer é Verdade. algo extraordinário e eterno, né? Eu queria querer comer dessas migalhas, entre aspas, que Jesus me oferece, né? Verdade. E assim, Diferente das migalhas que Satanás oferece. é, E as pessoas pegam como se fosse um banquete. pode crer. É verdade, pastor, é verdade. Só tem filósofo hoje aqui na sala. Mas né? Porque assim, independente de qual tom que Jesus falou essa frase para a mulher, o fato é que ele deu uma lição, ou ela deu uma lição, ou eles deram uma lição gigantesca para os discípulos, né? É mesmo. Jesus ali ele estava estimulando isso, né? E mostrando a fé de uma... E além disso tudo, ele estava mostrando também que a salvação não era só para o judeu, como os discípulos Sim. pensavam, né? A salvação era para todos, né? Inclusive para gregos que eram desprezados ali pelo povo judeu, né? Você Verdade. falou uma palavra aí que é verdade. O mestre dos mestres estimulava. Sim. Então, até pego isso daí para a minha profissão, né? Quando a gente vai ensinar os alunos, e Jesus respondia muitas vezes com perguntas. Ele deixava com que o outro refletisse, assim como falou com Adão e Eva, como falou com essa mulher. Ele joga a pergunta, entendeu? Para que as pessoas estejam abertas a expressar. Hoje em dia, quando a gente vai expressar alguma coisa, as pessoas estão acostumadas a ouvir, a enxergar aquilo que elas desejam. Aí o pastor falou sobre a cegueira. É aí que a gente tem que olhar para nós mesmos e falar: nossa, sabe que eu não tinha pensado nisso? Nossa, eu estou assim. Onde eu estou? Eu estou aonde? O que eu tenho que melhorar? Então aí vem essa pergunta de Deus para Adão e Eva e nós pegamos para nós. E é aquilo que nós devemos dar a oportunidade de outros sem julgar, né? Porque nós acabamos julgando, nós seres humanos, nós julgamos e somos pecadores. Uhum. E Deus não faz o julgamento que a gente faz. Entendeu? Então, Sim. assim, eu achei muito interessante. Não É aquela reflexão, como que eu me vejo? Será que a imagem que eu me vejo é a imagem que as pessoas também conseguem ver em mim? Eu posso ter uma imagem de santidade, uma imagem que estou fazendo tudo certinho, para mim, mas para o outro talvez eu não reflita isso. É igual aquela história, você vai numa casa, né, visita uma família, você percebe que a casa dela ela tá abandonada, ela está precisando de uma reforma. Mas quem está ali dentro morando naquela casa, ela já se acostumou que nem percebe mais isso. E o grande problema é se acostumar com a rotina. As rotinas, às vezes, vai se tornando comum e a gente não tem a percepção, vai dando essas escamas aí nos olhos. Exatamente, porque as pessoas só enxergam a vida dos outros. Então a gente tem que olhar para nós.
E também, pastor, eu achei interessante o senhor falar como eu realmente sou, ou se eu estou permitindo me ver realmente como eu sou, deixando que o Espírito Santo fale para mim, para eu ser transformado, ou ter a sensibilidade de ver o que Deus tem para mim e ser transformado e pedir essa transformação, não somente o que os outros estão vendo. O que os outros vão ver vai ser consequência disso. Não Sim. porque eu tenho que me preocupar com o bonitinho que está aparecendo para todo mundo, né? Eu achei interessante a sua colocação, isso mesmo. E vocês falaram aí de cegueira, né? E a gente se enxergar e tal. E é engraçado, né? Os discípulos, eles não estavam enxergando aquilo que Jesus veio mostrar e precisou aí um cego mostrar para eles, né? É, como enxergar, né? Que aí veio Bartimeu ali, né? E sem enxergar fisicamente, viu em Jesus o filho de Davi, o Messias, né? E quem eram os cegos de verdade, né, Luciano? Essa é a Exato, pergunta. exatamente, exatamente, exatamente. Geralmente é a imaturidade pessoal e espiritual que faz a gente ficar limitado. E a gente querer, até dos nossos próprios erros, culpar, porque foi a primeira atitude de Adão e de Eva foi culpar ao outro pelo que eles tinham feito. E, na verdade, eles tinham que olhar, não, eu que fiz isso. Não, porque nos sentimos nus. Ok, mas por quê? Né? E aí a primeira atitude foi culpar o outro. Então, essa imaturidade pessoal, imaturidade que vem da imaturidade espiritual, faz com que nós culpemos os outros pelas nossas atitudes. Ah, eu fiz isso porque fulano fez isso comigo. Não, eu fiz porque eu fiz. Porque o coração, a boca fala do que o coração está cheio. A gente muitas vezes vai cair naquilo que realmente, de fato, pode estar de fato acontecendo, de outra pessoa ofender ou de alguém fazer a gente pecar, porque o inimigo usa as outras pessoas para fazer a gente cair, sim, mas não devemos nos justificar. Caímos, mas a tentação nunca vai ser maior do que aquilo que podemos suportar. Então, Verdade, se erramos, nós temos que nos arrepender e nos convencer disso aí, de tirar essa. verdade. Ué, entrou no mudo aí a Shirley? Como dizia um Sim, amigo eu meu, toquei sem querer, eu toquei sem querer. como dizia um amigo meu, eu tenho orgulho de ser humilde, né? A gente pode entrar para os dois lados aí. Um é o do perfeccionismo e o outro é do universalismo. A salvação é para todos, independente de qualquer coisa. E o perfeccionismo é aquela coisa de ser mais santo do que o outro, né? Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser mais santo do que o outro, achar que é mais santo do que o outro. E nós precisamos estar olhando sempre para cima, olhando para o alto. Quando a gente olha sempre para ele, sempre olhar para o alto, ele tem que ser a nossa referência. O Rabi é a nossa referência, o mestre dos Verdade, mestres. verdade. Para não ter uma fé deficiente, tacanha, aí um cristianismo conturbado, né? E para a gente concluir, eu quero ler para vocês aí o que está na parte de sexta-feira, no Caminho a Cristo. Diz assim: Ellen White declarou, entre outras coisas, que quando realmente aceitarmos o Mestre dos Mestres, teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Na companhia de Jesus Cristo, o dever torna-se um deleite. E é isso, né? A gente precisa aceitar o mestre e entregar nossa vida de fato a ele, né? Eu sei que é difícil, é bem difícil a gente vencer os nossos desejos, a nossa vontade das coisas que seja, de que as coisas sejam feitas do nosso jeito, né? A gente briga, a gente esperneia igual criança, né?
e eu tenho passado isso com as crianças, né, nesses últimos dias, e a gente faz igualzinho com Deus, né? Só que a gente precisa aprender, a maior de todas as lições que nós, como seres humanos, precisamos aprender, antes até da obediência, é a submissão. A gente precisa ser submissos a Deus, né? Confiantes de que Ele sabe o que é melhor para a gente, confiantes de que Ele pode ter o comando na nossa vida e a gente pode ficar tranquilo, sem medo de ser feliz, né? É o que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele não prometeu que ia ser fácil. Sim. Quem disse que ia ser fácil? É desafiador, né? Mas, por exemplo, eu luto com essa questão do perfeccionismo. Às vezes eu já mudei muito, já diminui muito isso. Mas eu tenho olhado muito para mim e, assim, aquilo que eu talvez olhar para o outro, eu tenho que tirar os olhos do outro, o outro é o problema do outro. Quem é o outro, o que ele está fazendo, isso não é um problema meu. A gente só tende a orar para o outro, né? Tem que orar pelos outros, amar as pessoas. Não é gostar. Gostar, a gente não precisa gostar do que as pessoas fazem, mas a gente precisa amar. Então, assim, a gente tem que lutar com o nosso eu e sentir que Deus vai nos ajudar, vai nos completar aquilo que eu não posso fazer. Sem dúvida, sem dúvida. É isso, gente. Vamos orar então para nós terminarmos? Pastor Gilson, ora para a gente. Cric, cric. Estava desligado aqui. Eterno Deus e Pai de amor, mais um estudo, Senhor, aqui reflexivo. É claro que as palavras elas se perdem no vento, mas alguma coisa, alguma semente, quando ela é lançada ao vento, alguma semente brota, Senhor. Que brote no nosso coração hoje a semente da responsabilidade, do compromisso cristão. Que o Senhor nos liberte da cegueira espiritual. E amanhã, em classe, seja que os alunos compreendam a mensagem libertadora de Jesus Cristo para a nossa geração, que Ele é a única solução e a única esperança. Amém. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.